Eu sou o Marcelo de Elias, e a gente vai conversar sobre o protagonismo 360 graus. Que história é essa? Porque é isso que está acontecendo. Nesse momento de pandemia, as mudanças se tornam ainda mais aceleradas. Isso não quer dizer que mudanças não aconteciam, sempre aconteceram. O mundo empresarial sempre se construiu em cima de mudanças e oportunidades que vão se abrindo justamente por conta das mudanças. Bom, você já deve saber que nem sempre isso é bem visto, ou pensado, ou processado pelo nosso cérebro, porque nós somos pré-programados para resistir às mudanças. O nosso cérebro ele é muito doido, ele é neófilo. O nosso cérebro gosta de novidade, ele gosta de conhecer, ele é curioso. Mas desde que essa novidade não impacte aquelas rotinas e aquilo que ele já está acostumado a fazer do jeito que ele sempre fez. Então, por conta disso, nós temos uma tendência a resistir às mudanças. Quando algo vem diferente, a tendência é a gente querer buscar o nosso porto seguro. Ou seja, naquilo que a gente sempre fez, do jeito que sempre fez. Aqueles que não tinham essa velocidade, essa flexibilidade para protagonizar mudanças em si mesmo, em função do cenário que muda, morreram, pereceram. E aqueles que se reinventaram, sendo muitas vezes mais leves, mais rápidos e mais flexíveis, sobreviveram. Então o futuro, ele não é fruto de algo que a gente deixa acontecer. O futuro é fruto de algo que a gente constrói. E como você está construindo o futuro da sua carreira? Como você está construindo o futuro da sua empresa? Como uma vítima das mudanças? Então tá aqui. Esse é o jogo do momento. Esse é o jogo da vida. A difícil arte de ser protagonista. Veja bem, é muito mais cômodo, apesar de muito mais perigoso, ser vítima. Ser vítima é mais cômodo. Porque é mais cômodo você virar e falar assim, mas é a crise que está me atrapalhando. É mais fácil você dizer assim, mas eu queria, mas só que não dá. Ou trazendo para a questão da vida, eu até queria, mas ninguém me ajudou, ninguém me ensinou, ninguém me apoiou. Ou seja, você está delegando a sua vida, o seu sucesso, para a mão de outro. E acredite, suas escolhas nos momentos de turbulência que determinarão o que ficará registrado na história. Seria muita ousadia da minha parte eu querer falar de história aqui antes do Leandro Carnal, não é? Mas a gente sabe que justamente na história do mundo e do Brasil ficaram registradas aqueles heróis que tomaram decisões muito bacanas nos momentos difíceis. Ou dos grandes tiranos que decidiram fazer algo não tão positivo, gerando muitas vezes momentos difíceis. Então, se você é o protagonista e se a vida é feita de escolhas e é você que escolhe exatamente como você vai agir ou reagir às inúmeras situações, inclusive aquelas que são incontroláveis, depende de você. Preservar o status quo é a pior coisa que uma pessoa vítima faz. Agora, os protagonistas, o que eles fazem? Eles confrontam as crenças e fazem as mudanças significativas para o futuro. Ou seja, eles aproveitam esse momento para se reinventar e, de repente, criar novos modelos de negócio, novas formas de entregar, de vender, de comprar, de trabalhar, de liderar. É como se fossem essas esteiras. Muitos de vocês conhecem a esteira da esquerda, que é a esteira da academia. Talvez alguns de vocês aí que estão nos assistindo conhecem por fotografia. E aquela ali da direita é uma esteira de aeroporto chique, sabe? A diferença da esteira da academia para a esteira do aeroporto é que a esteira da academia você corre e fica no mesmo lugar. E você tem que correr na mesma velocidade dela. E se ela acelerar, você tem que correr junto. Enquanto que a outra, você não precisa correr porque ela te empurra para frente. E se você correr, ela fica até mais ágil. O que eu quero dizer é o seguinte, muitas pessoas veem as mudanças, como as inovações, as mudanças tecnológicas, as crises, as pandemias. Muitas pessoas veem ela como uma esteira em que você corre para ficar no mesmo lugar. Faz diferente. Enxerga como a esteira do aeroporto. Ou seja, o que está mudando no mercado que eu posso pegar carona e me reinventar? Qual a nova tecnologia que está surgindo que de repente eu posso usar no meu negócio? Qual que é a oportunidade que ninguém está percebendo que eu posso aproveitar para fazer o meu negócio e a minha carreira crescer? Qual é a forma de trabalhar que eu nunca trabalhei e que de repente é o caminho daqui para frente? Essa competência que eu estou dizendo se chama olho de Tandera. Lembra, Denis? Olho de Tandera. Então quem se lembra do olho de Tandera, coloca aí, eu lembro, eu vivi isso, assisti, para que eu saiba. Mas tá aí, a gente tem que ter esse olho de Tandera, ou seja, essa capacidade de enxergar além do alcance. E sabe como é que a gente enxerga além do alcance? Não se prendendo apenas nas urgências do dia a dia. Vamos lá, qual é o melhor momento para você cuidar da saúde? Ter hábitos saudáveis. É quando você tem saúde, concorda? Quando você não tem mais saúde, qualquer coisa que você fizer é corretiva. Você sempre vai ficar atrasado. E o pior, é bem provável que você faça algo por melhor das intenções, mas que terão sequelas.
Então, o que eu quero dizer para você? O melhor momento para cuidar da saúde é quando tem saúde. É a mesma coisa nos nossos negócios, nas nossas vidas. O melhor momento para mudar é quando a gente não precisa da mudança. Quando a gente precisar da mudança, a gente está atrasado. Nós chamamos isso, como eu falei, de adaptabilidade proativa. Vamos usar o camaleão como um exemplo de adaptabilidade reativa. O camaleão, ele está numa cor dele lá, verde, e ele vai para um ambiente amarelo. Passa um pouquinho, ele fica amarelo. Ele se reinventa, com a sua capacidade de mimetismo, ele se reinventa em função do novo ambiente. Bacana? Mas imagina se o camaleão tivesse um dom que ele não tem, que é o dom de já saber para onde vai e mudar de cor antes de ir. Pessoal, que bacana? Ele está no ambiente verde, ele está verde. Aí ele fala, agora eu vou para o amarelo. Ele vai ficando amarelo, para quando ele chegar lá, ele já está dominado, já está lá, dominou o espaço, o território é dele, porque ele já está na cor do ambiente. É isso. Isso é adaptabilidade proativa que os camaleões não sabem fazer. Mas a gente, como profissional, a gente precisa aprender a fazer. E para aprender a fazer tem que ter aquilo que eu falei, o olho de Tandera, certo? Tem que ter esse olhar além do alcance, não se prender apenas no que é urgente. Essa é uma pergunta que muita gente faz para mim. Professor, mas tudo muda no mundo? Não, princípios não mudam. Como ética, respeito, solidariedade, bom atendimento ao cliente, são princípios que não mudam. Muda a forma de fazer, mas isso continua importante. Então, o que você sabe sobre princípios, você não perde. Isso é eterno. Mas o que você sabe sobre métodos, formas de fazer, isso envelhece. Então é nessa hora de reaprender. Essa é a hora das pessoas protagonistas pensarem que é hora de aprender e praticar novas habilidades. Então, para ter sucesso nas mudanças inesperadas, é preciso flertar com o futuro. Mas não adianta flertar com o futuro se estiver casado com o passado. Então, sabendo que o mundo é de incerteza, você tem que exercitar essa coragem de agir apesar das incertezas. Mas eu sei de uma coisa. Quando a gente tem um cenário de incerteza, sabe o que dá na gente? Vazio. A gente se sente muito vazio, sabe? Não tenha medo do vazio, porque o vazio, ele esconde um monte de espaço. O vazio esconde um monte de espaço. Espaço esse que muitos empreendedores aproveitaram. Um vazio que o mercado tinha e ninguém percebeu. E aquele cara percebeu e fez o negócio funcionar. E é no vazio, no ócio, que vem as grandes ideias, a criatividade. Então não tenha medo do vazio, porque o vazio esconde um monte de espaço. Ao final da palestra do Leandro Carnal eu volto para a gente fazer um bate-papo, responder perguntas. Todo mundo aqui no chat eu estou acompanhando aqui, está também dando os parabéns, o pessoal adorou, sensacional. E aí eu queria aproveitar então e abrir aqui para o nosso momento de debate. O Fábio Neves colocou aqui, eu queria passar a pergunta para vocês dois. Ele colocou, Marcelo, Carnal, não sei se dá para definir assim, mas quais são as tendências de transformação comportamental das pessoas no pós-pandemia? Será que dá para definir que existe uma tendência de transformação comportamental? O que vocês acham? Marcelo, quer começar? Bom, eu penso o seguinte, quando mudanças acontecem, algumas tendências acabam aparecendo. É muito provável que algumas pessoas estão aproveitando esse momento para repensar algumas coisas, né? E que, na verdade, já são tendências de comportamento que já vêm acontecendo, que foram aceleradas. Mas eu acredito muito, Denis e professor Carnal, que vai muito do caráter de cada um, vai muito dos valores pessoais de cada um, dos princípios que cada um preza. Então eu penso que a pessoa que não é tão do bem, não vai ser uma pandemia que vai fazer ela se transformar em uma pessoa do bem. Então eu acho que as tendências são aquelas coisas que as pessoas já tinham dentro de si mesmo, que de repente já flertavam com essa ideia e que por conta disso tudo perceberam que talvez seja um momento de colocar em prática, mas na verdade o que funciona são os princípios, né? Então aqueles comportamentos que são amarrados, atrelados a princípios, eles vão permanecer independente da pandemia. Agora, essas coisas, como você mesmo disse, fórmulas mágicas, que muita gente percebeu que agora é uma pessoa nova a partir dessa pandemia, eu não acredito muito nisso. Alguns estão se descobrindo sim, mas na verdade isso vai muito da essência, não é a pandemia que vai gerar novos comportamentos para quem já não tinha pelo menos aquela sementezinha plantada. Dentro dele, é verdade. Eu costumo dizer também assim, né, que algumas coisas que vão mudar, talvez, na pandemia, coisas que nunca fizeram sentido. Então, por exemplo, alguém ficar 4 horas no trânsito para chegar no trabalho. Será que vai pegar o home office? Provavelmente para essa pessoa vá, porque isso não é que agora não faz sentido mais. Nunca fez. E por algum motivo maluco a gente seguia aquilo, né? Agora, nesse momento, as coisas começam a perceber que talvez possa acelerar essa mudança, né? Verdade, Denis. Inclusive, muita gente fala assim, nessa tecnologia, robotização, isso vai tirar o emprego do homem, mas será que aquele emprego era para o homem? Será que aquele trabalho era para ser feito por ser humano? Carregar um peso nas costas que um robô pode carregar?
Será que era para o ser humano? Talvez nunca deveria ter feito aquilo, né? Como dirigir e tudo mais. Outra pergunta também aqui, ó, pergunta complicada, da Rita Oliveira. Ela colocou assim: em um mundo com grandes mudanças, como a gente falou aqui, né? As 2 palestras foi abordado muito isso. Como criar planejamentos a longo prazo? Como que a gente planeja a longo prazo num mundo que está mudando todo momento, toda hora, de maneira aceleradíssima? Eu penso que o planejamento a longo prazo ele tem que ter aquela visão de propósitos a serem alcançados, independente da forma que se alcança. Bom, falando um pouco a linguagem da gestão, tem um planejamento estratégico e um planejamento tático, né? O planejamento estratégico, ele olha para onde vamos chegar daqui a 5 anos, 3 anos, 2 anos, enquanto que o planejamento tático, ele olha como vamos fazer mais num prazo mais curto. Então, nesse mundo que muda de maneira tão acelerada, fica mais difícil prever o futuro. Inclusive, eu sou professor há bastante tempo também, há menos tempo que o professor Leandro Carnal, mas pela minha experiência como professor de gestão, eu sempre dizia, né, uns tempos atrás, que o planejamento estratégico tinha que ser para daqui a 5 anos, 10 anos. Agora não faz sentido nenhum, né? Tem que ser muito mais curto do que isso. Mas, ainda assim, vale a pena planejar o que queremos daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, qual que é a visão, qual que é o propósito, quais princípios queremos viver ao longo desse período, porque princípios não mudam, não é? Qual que é a proposta de valor que a gente vai persistir. Agora, claro, o como fazer vai se adaptando. E aí que está a mágica da gestão, né? Aí que está a mágica da gestão, justamente você perceber oportunidades para se reinventar e perceber tendências para se antecipar, não é? Agora, o propósito, a proposta de valor, aquilo que a gente realmente quer buscar, isso pode ser algo de um pouco mais longo, não é? Mas nunca tão longo a ponto da gente perder de vista, né? Vou fazer só um comentário aqui, ó, da Fátima Benfica. Ela falou: muito bom ouvir profissionais como Carnal e Marcelo, de Elias, 2 grandes professores, muito obrigado. O pessoal está adorando aqui. A Cláudia Isidro colocou: como ser sólido no mundo líquido? Nossa! Uau! Bom, primeira coisa, a gente não deve ser sólido no mundo líquido, a gente tem que ser líquido também no mundo líquido. Mas talvez o que a Cláudia está querendo dizer é qual que é a nossa solidez, qual que é o nosso pilar. Aí são os princípios, Cláudia. É que muitas vezes as pessoas usam essa questão do mundo muito líquido, tudo está mudando muito rápido e tal, para não fazer planejamento. Então, tipo, não vou planejar nada, porque eu não sei o dia de amanhã, Exato. Eu não sei o que vai acontecer, então eu não vou planejar, eu vou fazer meio que o que der na telha eu faço, eu vou ver o que vai acontecendo. Tipo, claramente isso não vai ser a melhor estratégia, né? Denis, isso me faz lembrar a pergunta que você acabou de fazer para o professor Carnal, que é a questão dos atalhos rápidos. Hoje a gente ouve tanta coisa, Denis, inclusive alguns gurus de internet dizendo assim: eu vou te ensinar um hack, a ideia do hacker, né? Um hackzinho, que é um atalhozinho. Então, o que a gente percebe? As pessoas, quando têm essa visão de atalho, essa visão, sabe, de o que eu faço agora para ter o resultado agora, que é uma visão imediatista, isso pode ser útil, eu não estou diminuindo o valor disso. Tem coisa que você leva 5 horas para fazer, que você descobriu um atalho e você faz em 30 minutos, vai ser mais produtivo. Eu não tiro o valor disso. E o que eu percebi ao longo dessa vida, tem 45 anos de idade, já posso dizer que algumas coisas eu percebi, que, Denis, o caminho mais longo às vezes é o mais sustentável. Em muitas coisas, o atalho pode trazer produtividade, mas ele não te traz sustentabilidade, ele não traz perenidade. Existem exceções, mas a maioria das coisas que são sustentáveis ao longo do tempo, elas requerem uma trajetória que leva mais tempo. Então eu penso o seguinte: planejar é importante, enxergar o futuro é importante, como também é importante você pensar no hoje. Qual o atalho que eu posso usar para ser mais produtivo? Mas nunca atalho para ter resultados sustentáveis, porque para resultados sustentáveis não tem atalho. De verdade, para poder encerrar, suas últimas palavras e, nossa, muito obrigado. Bom, eu acredito que nesse mundo de mudanças, o que a gente tem que aprender a lidar é com mudanças, porque como disse o professor Leandro Carnal, depois dessa vem outra, depois dessa crise vem outra, tomara que não seja crise pandêmica, sanitária, que mate pessoas, mas outros desafios virão. Então, o que a gente tem que fazer é se preparar para desafios sempre. Desafio é bom, desafio desenvolve, mas a gente só consegue viajar nesse mundo de desafios e de mudanças, de tanta incerteza que é o novo cenário, se a gente se der o direito de se avaliar, se autoavaliar, se autoconhecer e de repensar as nossas práticas. Então que você aproveite esse momento para repensar suas práticas e repensar até mesmo os valores que têm norteado a sua vida. Aí você vai ser uma pessoa melhor, pessoas melhores são líderes e gestores melhores, líderes e gestores melhores fazem empresas melhores contribuem com funcionários melhores, que fazem uma sociedade melhor. Aí tá aí o caminho para o mundo ser melhor. Começa com você.